Sejam bem-vindos à terceira Semana da Juventude, que acontece nos dias 12 a 17 de agosto, uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Departamento de Juventude e Conselho Municipal de Juventude. Nosso agradecimento aos apoiadores UX, EasyTech, Games e Empório Aliança. Os convidados que participarão do nosso talk show: Ana Cláudia Zampieri, Sheila de Ávila e Silva, Lucas Antônio e Rodrigo Córdova de Pares. De forma muito especial, a direção, professores e jovens aqui presentes, veículos de comunicação, senhoras e senhores. Nosso agradecimento especial à UX pela cedência do espaço e também à TV Serra, que cobre o nosso evento hoje. A Semana da Juventude, instituída pela Lei 4.303 de 2017, faz parte do calendário de eventos oficiais do município. Reconhecendo sua importância na sociedade, a Semana Municipal da Juventude, com o tema Juventude Conectada, tem como princípio a valorização dos recursos que jovens dispõem pelo seu poder de criação, participação e experimentação na idade da aprendizagem, da liberdade e das responsabilidades. As ações da Semana da Juventude intensificam as discussões sobre as tecnologias entre a população dos 15 aos 29 anos. Por isso, além da pré-conferência da juventude e dos debates, desenvolvemos atividades culturais, esportivas e apresentações musicais e estimulamos a participação de organizações e movimentos nos eventos. Então, neste momento, convidamos para que faça uso da palavra o diretor do Departamento da Juventude, presidente do Conselho Municipal de Juventude, senhor Juliano Baumgarten. Bom dia, gurizada. Bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. É um prazer. Chegamos à terceira Semana da Juventude. Quem diria? O tempo voa, né, prefeito? A gente conversava agora aqui, como passou. Então, eu queria fazer alguns cumprimentos especiais. Primeiro, nosso prefeito, Dr. Clayton, nosso vice, Pedro Pedroso, a secretária Elaine, que está em outro compromisso, talvez vai dar uma passadinha aqui, o Vini, o Vandré, o Adriano. Saudar as escolas, os professores, direções e, claro, os nossos estudantes, que não são só o futuro, mas são o presente. A gente não pode falar só em futuro, tem que falar em presente, a gente vive uma realidade. Saudar os meus grandes amigos músicos, Gabriel Marqueto, Lauro, Vitor Henrique Gabriel, grandes artistas, né? Fazendo um sucesso aí pelo todo o estado, né, Vitor Henrique Gabriel? O Gabriel Marqueto se destacando com composições, shows, aos poucos começando, ainda mais novo com os guris. Lauro, professor também de música. Agradecer aos nossos veículos de comunicação, TV Serra, Jornal Farroupilha, Jornal Informante, Rádio Miriam. Agradecer então aos nossos participantes, Lucas, veio lá de Porto, brigadão. Rodrigo, meu ex-aluno, um prazer falar isso e ver que um cara cresceu. Baita cara, um baita profissional. Professora Ana, muito obrigado. Prof. Sheila, muito obrigado. Olavo, Cássio, deixa eu ver. E, claro, saudação especial ao nosso Conselho Municipal, que é uma das bases da nossa política pública de juventude. Porque quando a gente fala em construção, a gente tem que pensar junto. E quando lá em 2017 nós aprovamos a lei e, felizmente, implantamos, já temos um grande marco nesse desenvolvimento, e é uma política pública, uma política que fica, dependente do governo que tiver. E basta a pressão da população, da sociedade, estar junto para cobrar que se mantenha esses espaços democráticos para conquistar juntos. Agradecer a UX, parceira de sempre, a EasyTech, a Games, Empório Aliança, meu muito obrigado. E também depois quem vai assumir aqui a casa vai ser a Fran e o Elvis, que vão ser os nossos intermediadores. E depois, pessoal, vai ter um coffee break, tá? 10h30, quando a gente encerrar, 10h30, 10h35, vemos atrás, né? Faz parte do processo. Então depois vai ter um coffee break. Pessoal,
O molho cachorro-quente fui eu que fiz. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Vamos ver se meus dotes culinários estão aprovados. Então, pessoal, agosto é um mês especial, um mês importante. Eu larguei a folha porque senão eu vou seguir muito o que está aí, agora soa mais natural. Agosto é o mês da juventude, principalmente dia 12, Dia Internacional, que foi lá então quando um grupo da ONU, numa discussão, resolveu que teria que marcar uma data e avançar no processo e pensar e discutir a juventude. Farroupilha muito avançou. Temos o transporte universitário gratuito e intermunicipal, temos eventos consolidados, ações, escola pública de música, daria para citar infinidades. Mas o que eu quero deixar aqui um recado para vocês? Temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Muito para cá evoluiu e tende. Tem muita coisa que infelizmente chega atrasado. Lá nos meados de 2017, quando eu estava concluindo meu ensino médio, o auge era um MP3. E ainda era uma facada, era muito caro. Hoje não. Hoje é muito difícil encontrar alguém que não tem um celular, e o celular tem câmera, tem internet, tem N aplicativos, aplicativos de bancos, aplicativos de TV e etc. Então, a tecnologia evoluiu, mas a gente precisa usar ela a nosso favor. Eu quero deixar aqui 3 recadinhos e para fechar. Primeiro, a partir de hoje vai estar aberto um curso, através do site da Prefeitura, vai ter todas as instruções, 100 vagas para gestão de finanças pessoais e AD, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, com certificação do Banco Central. Então, vamos lá. Agora mais uma partezinha do bolo e a cereja eu já vou dizer. Também a gente vai ter semana que vem aqui no Espaço da UX, para a gurizada que quer buscar desenvolver o protagonismo, aprender, a gente vai ter uma oficina de juventude e liderança aqui. Então também depois, quem tiver interesse, me procure que eu vou dar todas as instruções de como se inscrever. Por fim, a cereja do bolo, então estava só aguardando o aval do nosso prefeito. Então, no mês de setembro e outubro, nós fechamos uma parceria com a UX e nós vamos estar ofertando um curso pré-ENEM popular, 90 vagas, setembro e outubro. Não vamos deixar assim, porque já vemos o descaso da educação que o governo do estado fez em todo o estado. Farroupilha pouco, acho que mês passado fechou o quadro. E os terceiros anos sim foram prejudicados. E não pode, a gente sabe que no processo competitivo, o direito tem que ser igual para todos. Então a gente prega isso e a gente vai estar trabalhando. Por fim, para não me estender mais, utilize a tecnologia a favor. Os meios, as redes sociais são uma ótima ferramenta, mas não dissemine o ódio e nem notícias falsas. Tem que parar de grenalizar as coisas. A internet tem que ser usada para o bem, a favor. E a frase final que eu gosto de falar, durante um bom tempo eu lecionei História, Sociologia, Filosofia, e eu quero citar uma frase do Jean-Jacques Rousseau. Na juventude deve-se acumular o saber, na velhice fazer uso dela. Bom dia, um bom evento, gurizada. Valeu! E para a sua saudação, convidamos o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves. Bom dia, galera. Tudo bem? Uma alegria estar aqui nesse terceiro encontro da juventude, um produto que hoje é lei municipal, é de posse de cada um dos senhores e é um foro aberto para a discussão dos problemas, da problemática da juventude, do crescimento intelectual do jovem. Pedroso, meu vice-prefeito e eu estamos muito felizes de estar aqui nesta manhã, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, o Juliano, que fez a sua fala efusiva, e com a Secretaria de Educação, com a professora Elaine e o professor Vini aqui nesta manhã, representando a professora Elaine. Quero dizer de coração, para cada um dos corações aqui presentes, que esse talk show, esse terceiro encontro, ele é importante, porque além de fala garota, ele tem muito mais do que isso. Ele tem a forma de represamento das ideias e das inteligências que estão aqui. Nós temos aqui um gerador infindável de intelectualidades. Se todos nós juntos decidirmos, faremos muito. Nós somos muito grande. Tem
um velho ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se a gente se juntar, o bicho foge. Tá bem? Eu queria despertar no coração de cada um a vontade de falar nesta manhã, falar nesse dia, de expor as suas ideias e de agregar valor numa cidade que está se preparando. E nós fizemos algumas coisas legais. Fizemos algumas coisas legais. Primeiro, a gente pagou transporte universitário. Não dava, não tinha lei. Fizemos um movimento legal para pagar transporte universitário, porque a gente queria que toda a meninada de Farroupilha saísse, mas voltasse. Eu preciso que essas inteligências fiquem aqui. Eu não quero mais ver os meus meninos e meninas aqui de Farroupilha, e muitos, eu digo meus porque muitos de vocês nasceram comigo. Eu não quero ver vocês lá, né, em Harvard, no ITA, enfim. É bom estar lá, mas eu quero vocês de volta aqui. De volta aqui. É assim que nós estamos trabalhando lá no interior, levando asfalto, e está chegando no interior, gente, anotem aí, está chegando internet forte. E eu não abro mão de 100 megas nas comunidades. Forte. Porque eu quero internet lá 24 horas, eu quero na escola, mas eu quero à disposição de quem mora lá no interior, para que durante a madrugada, se quiser fazer o trabalho de faculdade, tenha uma internet para pesquisa, que a gente possa disponibilizar isso. Nós estamos finalizando aqui, já o processo está começando a ser instalado de um cercamento eletrônico. A Farroupilha caminha muito rapidamente para ser uma Smart City, e a virada do jogo se deu com a chegada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, para a criação de inteligências novas, de startups e de processos de crescimento continuado com todas as inteligências dos nossos jovens. Parabéns, vocês estão no melhor lugar do mundo. Neste momento da história, esse é o melhor lugar do mundo. Nós estamos juntos, de mãos dadas, fazendo diferença. E vocês são a minha resposta. Eu gosto de vocês. Vocês despertam cada manhã curiosos, com inteligências únicas, prontos para os desafios, prontos para fazer de novo, prontos para fazer diferente, prontos para crescer, prontos para mudar, prontos para chegar junto. Se a gente se juntar, o bicho foge. Beijo a todos. Um grande dia. Agradecemos a presença de todos nesta abertura da terceira Semana da Juventude. Em instantes, os colegas que são conselheiros municipais, o Elvis e a Franciele, irão conduzir a atividade, o talk show com os convidados, Ana Cláudia Zampieri, Sheila de Ávila e Silva, Lucas Antônio e Rodrigo Córdova de Pares. Meu nome é Fran Bonassi, sou estudante que nem vocês, curso Processos Gerenciais. Hoje eu estou aqui, na verdade, para falar também em nome do Conselho, apresentar o Conjuve. E eu faço parte do 2040, que é o plano estratégico que vai definir as metas aí para os próximos 20 anos da cidade. Eu me chamo Elvis, eu falo um pouco chiado, Elvis, eu não sou daqui, sou natural de Belém do Pará, mas moro aqui no Rio Grande do Sul há 12 anos, então me considero daqui já. Para mim é um prazer receber todos vocês aqui. A galera aí que está estudando, eu tenho 29 anos, para quem não me conhece. Tenho uma banda, sou vocalista de uma banda há 10 anos. Hoje eu trabalho com viabilidade urbanística aqui em Farroupilha, quem não sabe o que é para ver se tal lote é viável ou não para abrir um estabelecimento ou construir um empreendimento, uma indústria, uma casa, ou seja lá o que for. É para isso que serve viabilidade urbanística. E a gente já quer agradecer a presença de todos vocês. Então, assim, vamos começar. Então, a gente vai começar convidando aqui os convidados a falar um pouco. Eu vou chamar, então, a Sheila de Ávila e Silva, que é doutora em biotecnologia pela UX, mestre em computação aplicada pela Unicinos, atualmente professora e pesquisadora nos cursos de tecnologia e biologia. Então, a gente queria saber a sua opinião. Quando foi que a tecnologia deu um boom e chegou para ficar, assim? A tecnologia ela vem crescendo com a gente, né? Exatamente o momento em que ela chega para ficar é diferente de acordo com o contexto de cada país.
a tecnologia começou... quando a gente fala em tecnologia, nós temos que entender que tudo é tecnologia, né? Mas, especificamente, acredito que a tua pergunta seja sobre a tecnologia computacional. A tecnologia computacional ela começou na guerra, na Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, foi quando foram projetados os primeiros computadores de uso geral. O propósito deles era para ser usado na guerra, mas eles não ficaram prontos a tempo. Então, a guerra terminou, mas o avanço, né, da computação continuou. Então, em 1946, nós temos os primeiros computadores. Depois disso, a tecnologia só foi evoluindo. Então, se evoluiu os materiais, se evoluiu a matemática, porque computação e matemática são muito ligadas. Então, quando as duas evoluem, é possível, então, diminuir o tamanho dos dispositivos, aumentar a capacidade, aumentar o processamento. Então, foi ali que começou. Como tecnologia mesmo, foram no final dos anos 2000, com o emergimento da internet, e aí sim se consolidou. Então, a tecnologia passou de ser uma coisa dura, a computação sempre foi algo muito difícil, muito duro, ela deixou de ser uma coisa complicada para ser uma coisa fácil e acessível a todos. Hoje, todos conseguem utilizar um dispositivo computacional, seja um smartphone ou um computador, em função das facilidades que isso aconteceu, mas tudo começou ainda na Segunda Guerra. Isso aí, Lucas Antônio. Para quem não sabe, Lucas tem 32 anos, ele é administrador, especialista em marketing e inovação, trabalha com criatividade e inovação para gerar ideias e gerir processos. Gostaria de saber de ti também a tua opinião sobre o mesmo assunto da tecnologia, até que ponto chegou para ficar ou até que ponto é importante, né, a tecnologia na área marketing e inovação. Talvez seja uma pergunta um pouco genérica, mas... muito importante. É bem tranquilo isso. Eu acho que cabe a nós, assim, e principalmente a juventude que já está vindo numa criação já dentro dessas tecnologias. Eu acho que muita gente aqui, se eu falar algumas coisas, não vão ter a mínima ideia, assim. Tipo, vocês imaginam um mundo sem redes sociais, como as pessoas falavam? Vocês imaginam um mundo antes, como era feito pedir a pizza ou listas amarelas? Alguém já pegou lista amarela? Ninguém? Pessoal mais velho? Lá. Entrega muito a idade falar em lista amarela. Mas assim, tipo, as coisas não mudaram, as necessidades humanas não mudaram. A tecnologia ela só veio ajudar como a gente vai atender esse tipo de necessidade. Eu acho que olhar esses processos de inovação, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso em relação a quem está usando ele, se realmente ele está sendo útil para resolver alguns problemas. E a juventude ela está muito mais conectada do que outras gerações, e acredito que a capacidade criativa desses jovens, se a gente conseguir fazer com que esse capital humano que já está vindo mais acelerado consiga gerar ideias para que a gente gere soluções, eu acho que esse vai ser o grande pulo do gato para o Brasil, porque a gente já é uma nação muito criativa, a gente só precisa trazer um pouco mais de técnica assim, para que isso vire resultado. Muito bem, então. Agora, então, a mestre Ana Cláudia Zampieri, que é atualmente coordenadora do curso de Psicologia e coordenadora do Centro Universitário de Saúde da FSG. Eu gostaria que tu falasse para nós como que a tecnologia pode transformar a vida dos jovens, assim, atualmente. Em relação à transformação, eu acho que a transformação ela é diária, né? Não tem um único movimento que a tecnologia possa promover para transformar. No entanto, quando a gente pensa no futuro das profissões, por exemplo, a gente não consegue imaginar nenhuma profissão no futuro sem ela estar relacionada intimamente à questão tecnológica. E aí nós não estamos falando só de profissões voltadas propriamente à questão técnica, inclusive as profissões humanas. Então, já existem vários estudos relacionando medicina e tecnologia, psicologia e tecnologia. Então, a transformação por meio da tecnologia, ela se dá justamente na evolução desse jovem para seu futuro profissional, para suas relações. É impossível a gente pensar nessas relações sem o intermeio da tecnologia, como falava o Lucas, né? Como é que as pessoas se relacionavam há um tempo atrás?
Como é que a gente encontrava as pessoas, né, se elas não tinham celular? Então, não é uma única transformação, mas é uma transformação diária de todas as nossas relações e a nossa evolução enquanto ser humano e principalmente enquanto profissional. Rodrigo é estudante de comunicação digital e publicidade e propaganda. Atua com estratégias digitais. É responsável pela inovação e tecnologia na agência Planum. E atende clientes como Melissa Brasil, Melissa Internacional e Semente Feltrin. É isso, Rodrigo, falei certo. Exatamente. E é de Paris. Só para... Isso aí, de Paris. Isso aí. A pergunta seria praticamente a mesma. A gente quer saber até que ponto a tecnologia é importante para ti, ou te auxilia, ou até de um modo meio pessoal, até que ponto ela também foi importante na tua vida. Hoje a gente, como muitos jovens, não vivem sem tecnologia ou as redes sociais, que estão aí para ficar, e a pergunta seria essa: qual a importância para ti hoje? Hoje, 100% do que eu trabalho e exerço hoje profissionalmente existe por causa da internet, né? Então, é algo que vem sendo modificado. As redes sociais contribuem com muitas coisas e contribuem muito com isso, né? Eu venho de uma indústria que eu vim da programação, era programador, então eu já estou inserido dentro da tecnologia há algum tempo, mesmo sendo jovem. Eu acho que eu sou o mais jovem aqui de todos vocês, né? Então eu acredito que esse é um grande fator que mudou, né? Então, quando eu nasci, por exemplo, a profissão que eu exerço hoje nem existia. Ninguém imaginava que eu iria fazer publicidade dentro da internet, dentro de uma rede social. O Facebook, tu pega 2001, nasceu com um propósito, hoje ele é totalmente diferente. E eu acho que a tecnologia é exatamente isso, como o prof falou, a transformação diária, né? Então, acho que ela impacta diretamente no dia a dia de todo mundo, né? Quem até não está na rede social é impactado por ela, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo ser democrático na internet, porque todo mundo tem voz, felizmente ou infelizmente. Então, do mais jovem ao mais velho, hoje tem a possibilidade de exercer uma voz ativa e ajudar na transformação que está acontecendo, porque realmente o Brasil ainda, se a gente for analisar no amplo, em outros países a gente é muito mais avançado em muita coisa, né? E aqui com a internet, com a tecnologia é a mesma coisa. A gente sofre um pouco para entender a mudança e às vezes muda de uma maneira errada. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que sempre cuidar, é como a internet, como a tecnologia afeta a nossa vida e afeta a vida dos outros quando eu estou usando ela. Eu acho que esse é o grande ponto. Gostaria de saudar a secretária Elaine, então, que chegou aqui agora. Obrigada, secretária, pela presença. Pessoal, assim, vai estar passando os tablets, então a gente tem uma pesquisa que a gente gostaria que vocês respondessem. É também para o projeto Farroupilha 2040 e a gente precisa muito da opinião de todos vocês, porque o 2040 é um projeto construído por muitas mãos, é o projeto construído pelas nossas mãos. É a gente que vai dizer que cidade nós queremos para o futuro, tá ok? Gabriel Marqueto, então. Com quantos anos tu se descobriu na música? Fala aí para nós. Já tenho uma caminhada com a música, então, desde os 11 anos de idade. Comecei cantando na igreja, depois fazendo casamentos. Hoje eu faço bares, restaurantes. Fui vocalista de uma banda gaúcha também, por um período de 1 ano. Tenho 18 anos hoje. E eu trabalho com música, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. E eu também confio no papel da comunicação como uma ferramenta de ensino. Hoje a tecnologia ela vem para somar. Então, é bom nós sabermos usar essa tecnologia a nosso favor. E respondendo a tua pergunta, sim, desde os 11 anos de idade, eu já canto. Eu ia perguntar como a tecnologia influencia, mas tu já respondeu. Então, canta uma música aí para nós, por favor. Vamos lá. Tentar fazer um repertório bom aqui para vocês. Mete gaita. Oh! Quem sabe eu ainda sou uma garotinha bonita, esperando o ônibus da escola, sozinha, calçada com minhas meias 3/4, chorando baixo pelos cantos, por ser uma menina má.
sabe, o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Quero ver as palmas, bonito. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira não é viver a realidade. Ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro como meu pileque. E ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Palmas, pessoal, por favor. Sheila, então agora essa pergunta é para ti novamente. Como tu é pesquisadora dos cursos de tecnologia, em qual área assim que os jovens poderiam atuar, sem ser jogos digitais, né, que muitos aqui gostam, mas outra área assim na tecnologia, nesses cursos que tem também, como eles poderiam um norte assim para eles escolherem, sabe? Os jovens eles podem inserir aonde eles quiserem, né? Então a tecnologia hoje não existe profissão sem tecnologia. Em alguma maneira, a tecnologia vai estar presente na profissão deles. Hoje, a universidade ela tem os cursos clássicos, né? O curso de Ciência da Computação, para quem tem interesse em ser um cientista da computação, em trabalhar com programação. É possível, tem um curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um tecnólogo, um curso de curta duração. Tem o curso de Jogos Digitais, tem o curso de Criação Digital. Então, são vários cursos na área tecnológica. Mas, por exemplo, eu sou professora dos cursos de Informática, mas eu atuo numa área chamada Bioinformática. Então, as minhas pesquisas são relacionadas à resolução de um problema biológico por meio de tecnologia computacional. Então, se eles resolverem entrar no curso de Biologia, eles têm campo na área de Tecnologia também. Então, a tecnologia está em tudo. Então, eles podem escolher, se sentir livres para escolher o que quiser. Então, não existe assim uma coisa fechada. Isso é tudo muito mais interdisciplinar e transdisciplinar e multidisciplinar, né? Que é assim hoje o nosso mundo, essa revolução que a gente vive. E além da ciência da computação, assim, tem algum mais procurado assim pelos jovens? Todos são igualmente procurados. Então, o Ciência da Computação, o Criação Digital, o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, não tem um que seja assim o maior. Por ser mais clássico, o Ciência da Computação ele tem uma procura um pouco maior. Mas não é algo assim, não existe uma preferência, né? Obrigada. Ana Cláudia, também temos uma pergunta. Talvez não exista somente o lado bom da tecnologia, né? E isso a gente vai aproveitar para muitos jovens aqui estão escutando e a gente gostaria de saber que também existe um mau uso. Consegue citar algumas delas e qual, na tua área, qual que é a maioria que o pessoal chega para te falar pela questão do mau uso? O que mais chega ao teu conhecimento? Então, gente,
Acho que é um pouco a gente falar de mau uso, todos nós já sofremos de alguma maneira o excesso, né, o uso abusivo da tecnologia, que é provocado por nós. Então a gente coloca a culpa, né, no smartphone, na internet, na rede social, mas quem não coloca o limite é o ser humano, né, não é a tecnologia em si. Mas sim, existe um mau uso em termos de saúde mental. Já existem vários estudos que associam, inclusive, o uso excessivo da tecnologia como uma adição, né, como o uso abusivo de álcool, de outras drogas. Então, tem pessoas que, de fato, desenvolvem um vício pelo uso abusivo da tecnologia, que não conseguem desenvolver relacionamentos, que não conseguem ter bons resultados na sua vida profissional, afetiva, porque abusam, né, do uso da tecnologia. Mas, de novo, esse abuso ele é provocado por nós, né? A tecnologia ela está a nosso serviço e não o contrário. Então, um dos principais problemas é o abuso, né? E isso não é só no âmbito pessoal, no âmbito profissional também, porque quando a gente pensa que, sei lá, 15 anos atrás, a gente saía do trabalho às 6 horas da tarde, o nosso trabalho ele encerrava, né? Hoje não é mais assim. Hoje a gente leva o trabalho no nosso bolso, na nossa bolsa, com o e-mail que não para de chegar, com o grupo de WhatsApp do trabalho. Então, a gente também estende esse uso não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. E isso também tem acarretado sérias dificuldades, principalmente no que tange à saúde mental. Tá? Então, acho que é por aí. Agora, uma pergunta para o Rodrigo e para o Lucas, então, para os dois. Até onde a gente pode ir ou ganhar do marketing digital e o que a gente pode esperar dos negócios na era digital? Há algum tempo era dito assim, né? Quem não vai para o digital está morto. Né? Isso era falado e ainda é muito falado por se tratar que a nova geração vai consumir, nós e a nova geração vai consumir totalmente, digitalmente tudo. Né? Hoje a gente não tem mais um processo de consumo como a gente tinha há 10 anos atrás. Ele já mudou muito. Né? Então, o marketing digital, como um contexto, né, ele vem surgindo já há uns 5, 6 anos, talvez, ele se consolida com o Facebook em si, né, que é uma rede social que eu tenho certeza que muitos daqui já não consomem mais. Né? Então, ela está mudando um pouco o próprio público dela. Né? O Facebook hoje se tornou uma ferramenta com uma faixa etária um pouco mais elevada do que o que a gente tem aqui, né, que são os mais jovens. Mas eu acho que o negócio tem que estar posicionado para poder aparecer. Né? Hoje é simples. A gente se comunicar com as pessoas está cada vez ficando mais pessoal e a rede social nos permite isso. Eu ser pessoal, eu chamar o Lucas como Lucas, ou chamar a Fran como Fran, não como um usuário qualquer. Eu acho que essa é a grande vantagem e grande diferença de uma mídia comum, como era a TV, que a gente mostrava para milhões de pessoas e torcia para, tá certo, estou mostrando na hora certa. Acho que essa é a grande questão que o marketing digital traz para dentro da maneira de se comunicar. É eu ser pessoal e conseguir falar exatamente com quem eu quero e não com quem eu acho que está me vendo. Eu acho que essa é a grande mudança. Indo um pouco na contramão do Rodrigo, eu acho que o marketing digital ele é um meio para que eu consiga sim me comunicar com um grupo de quem me consome, mas a gente tem que dar um passo para trás no sentido quem é que está me consumindo. Dos locais que eu trabalho, de onde eu frequento, eu vejo que se tem ideias muito boas, se tem uma noção ampla de como utilizar redes sociais, de como utilizar inbound marketing, que é SMS, que é mandar e-mails, enfim, mas às vezes eu não estou pensando na necessidade de quem está realmente utilizando aquilo. Tipo, eu acho o Uber o máximo, mas o meu pai, que tem 60 anos, não consegue acessar o Uber porque as letras são pequenas, porque o processo requer muitos cliques, e às vezes a gente está cada vez mais pensando em coisas tecnológicas, quando tem ainda muita gente que realmente poderia estar consumindo um tipo de determinado produto ou serviço que não está ainda tão bem inserido. Então, acho que se fosse classificar em uma palavra, eu acho que depende muito de qual negócio tu está explorando, depende muito de qual segmento tu quer atingir. Então, você tem que ter uma estratégia muito boa e, dependendo do teu público, o marketing digital vai muito de encontro. Mas também tem um público que não está dentro do digital, que também pode estar sendo inserido em tecnologias hoje em dia. Muito legal. Vamos de música? Não, espera aí.
Rodrigo, então, qual o tipo de inovação que vocês utilizam para os calçados assim procurados pela galera hoje em dia? Qual o tipo de inovação que vocês utilizam para calçados tão procurados pela galera hoje em dia? Hoje o que acontece, né? Falando desse setor em específico, né, que é o calçado, né? E com uma marca como é Melissa, né? Existe dois contrapontos muito grandes. É uma marca que existe um desejo pela marca, né? Então, exatamente, né? Então, existe dois grupos de fãs muito específicos, assim, as meliceiras, que esse é que a gente se comunica de um jeito, né? E é muito fácil de encontrar elas, porque elas consomem a marca. E existe um reposicionamento, por exemplo, da marca querer se posicionar com o público masculino. Hoje eu sou um consumidor de Melissa e a galera olha e vê, meu Deus do céu, existe Melissa para homem, né? Então, e como chegar nessas pessoas, né? E acho que a grande inovação que traz para a Melissa não é nem uma questão de tecnologia em ferramenta, em sim de produção de conteúdo. A forma que eles se comunicam com o conteúdo é a grande inovação para eles, né? Então, eles trazerem a forma do que o calçado proporciona. Por quê? A Melissa é muito mais que só um calçado de plástico. Ela traz uma experiência no uso dela. É o cheiro da Melissa, é tudo isso, né? Então, essa é a grande inovação no comunicar. Eu tentar levar isso sem as pessoas pegarem na mão, né? Como eu falei anteriormente, né? O consumo está indo muito para o digital. Muitas vezes as pessoas não saem de casa para comprar. Então, como é que ela sabe que a Melissa tem o cheiro, né? Então, eu acho que a grande inovação deles é transmitir isso através de como eles se posicionam, né? A comunicação deles tem que informar isso para o público sem precisar cheirar e tocar. Essa é a grande inovação que eles tentam e o que a gente tenta levar para o público. Eu posso trazer um case de uma marca brasileira? Eu não sei se todos aqui conhecem a Vert, ou já ouviram falar da Vert. Professora já... A Vert é uma marca de calçados brasileira que ela trabalha com um conceito de um calçado sustentável. E eles trabalham com um conceito zero. Zero marketing, zero estoque e produção somente no momento da compra. Então, tipo, vai muito contramão. Tipo, cada vez mais a gente quer vender da internet, cada vez mais a gente quer ter canais eficientes. E a Vert não. A Vert ela tem uma tecnologia que visa toda a cadeia de produção. Então, o tênis só vai começar a ser pronto no momento da tua compra e tu só vai receber 40 dias depois. Porque eles pensaram muito na cadeia no sentido de, tipo, vamos usar um algodão ecológico. Ok, então vamos desenvolver onde a gente comprou algodão, que é na Bahia, no interior do Nordeste. Onde a gente vai comprar borracha na Amazônia, ok, então vamos desenvolver um grupo de pessoas que cultivam lá a borracha na Amazônia. Então, às vezes, pensar inovação não é só ir numa direção, é pensar todas as possibilidades que a gente pode ter para agregar valor nas coisas que a gente faz. Eu acho que só complementando, acho que isso é o legal da tecnologia, né? Eles poder trazer praticamente é uma nova forma de produzir, né? Que a gente tem no contramão a uma grande indústria, por exemplo, que produz em massa, mas está trazendo dentro da linha produtiva dela uma inovação muito, muito legal. E ela está buscando coisas fora do âmbito normal, né? Então eu estou indo lá no interior da Bahia buscar um produto para fazer meu produto, né? Eu acho que a tecnologia nos proporcionou isso, né? A aproximação de muita coisa e novas formas de fazer as coisas. Então eu acho que é legal isso. Muito bem. Ana Cláudia, então, qual a parte boa e o quanto a tecnologia pode auxiliar nos processos de aprendizagem? Bom, a parte boa, se a gente for pensar que hoje existem cursos de praticamente qualquer profissão EAD, né? Que a gente não precisa sair de casa, a gente não precisa passar uma noite inteira na faculdade, ou, enfim, a gente pode escolher a profissão que a gente quiser, sem falar no conhecimento que está acessível, né? Hoje não tem praticamente nada que a gente não consiga aprender com um tutorial do YouTube, com um vídeo, enfim, que algum problema que alguém já solucionou e já colocou lá a forma como solucionar. Então, essa é a parte genial da tecnologia, né? A parte boa, do bom uso. A aproximação das pessoas, enfim, eu acho que tem muito mais vantagens e parte boa do que parte negativa, né? De novo, vai a questão do limite que a gente coloca. Mas, enfim... Acho que em relação ao conhecimento, ele está aí, né, gente? Está disponível, a gente escolhe como quer aprender, a gente escolhe como quer estudar. E isso ainda a gente vai ver muita mudança daqui para frente, né? Acho que é por aí. Isso aí. Vou me levantar para falar. Não aguento ficar sentado. Já fico sentado o dia inteiro. Vamos conversar com o Vitor Henrique Gabriel. Acho que a maioria já conhece, mas eu quero saber quem é Vitor Henrique.
Bom, eu sou o Vitor Henrique. Então ele é o Gabriel. Eu sou o que sobra daí, né, o Gabriel? Esse é o nome de vocês, é artístico ou é próprio? Não, é nome mesmo. O nome de vocês. Tá, a pergunta é básica. Assim como a gente perguntou pro Gabriel, há quanto tempo vocês estão na música? Quanto tempo vocês estão com essa formação de dupla Vitor Henrique e Gabriel? Bom, nosso envolvimento com a música foi desde sempre, né? Tenho pai músico, meu pai canta, toca violão, toca um pouquinho de acordeão também. Então, nosso envolvimento com a música foi desde que eu me conheço por gente, foi desde sempre, sim, sabe? Então, um negócio bem semelhante, assim, o pai do Vitor envolvido com música, o meu também, e deu que a gente formou a dupla ali. Isso aí. Eu e o Gabi, a gente se conheceu na escola, acho que é 7ª, 8ª série, né? Depois a gente ficou um tempo sem se falar. E depois de ter acabado o ensino médio, a gente voltou a se falar, marquemos um som para fazer e tá acontecendo. Fechou, né? Tudo... Acabado o ensino médio, né? Vamos configurar essa parte, né? Eu acabei em tal ano, o Vitor acabou uns 3 anos depois, né? Eu acabei um pouquinho depois. Teve que... O Senai tu acabou, né? Aproveitar que a galera tá aí, né? Sim, Senai. Mandar um abraço para os professores aí, o Leandro, o Thiago lá. Tamo junto, né? Eles lembram de nós, né? Os caras meio que aprontaram. Eram bons alunos, né? Claro, mas fala que não era. Mas finalizamos. Esse a gente finalizou bem certinho daí. A tecnologia, o poder da tecnologia na carreira de vocês hoje é 100%, a divulgação da carreira de vocês é 100% pela internet, pelas redes sociais, ou tem outros meios de divulgação? Olha, é quase 100%. Agora a gente está investindo um pouquinho em rádio, que daí não pega esse pessoal da internet, pega o pessoal mais velho, que não tem tanto acesso assim, mas praticamente é quase 100% internet. É isso aí. Então, estavam falando do marketing digital, né? Então, falando em um produto, né? Falando na música, tu tem um negócio. Se tu não souber divulgar, mostrar para as pessoas, fazer as pessoas quererem, ter a vontade de olhar, então isso faz muita diferença, né? Então, acho que é o futuro vindo aí no marketing. Hoje a tecnologia só faz influenciar a carreira de vocês, ou ajuda na carreira de vocês. Isso aí. Dá para dizer que o primeiro ano da dupla aí foi só zoeira, só festa. Depois que a gente começou a levar mais a sério, não queremos ficar na mesma, então a gente foi investindo um pouquinho mais, né? Isso aí. Já tem alguma música autoral? Já. Vou fazer para vocês agora. Pode ser? Pode ser, então cantem pra gente. Simbora. Aproveitar, né, a galera que não seguiu a gente aqui, ó, quantas pessoas tem aqui, né, cara, todo mundo seguir nós aí, estamos grandão no Instagram, no Face lá. Nós vamos fazer nossa música de trabalho agora, a última que a gente lançou. Quem quiser conferir, tem um videoclipe bem bonito lá também. Deu uma melhorada nos guri, aquele clipe. Os caras não fizeram um milagre, né, mas, né, ficou Começa um pouquinho mais lenta. Pode ser que tenha alguém aí que vá se identificar também. Já vi alguns olhares, né? De manhã cedo, assim. Nega que não tem guardado as fotos que a gente tirou. Nega que não sente falta do mais bonito amor. Nega que eu fui o cara que conseguiu te fazer feliz. Mas seu orgulho fala mais alto quando percebe que estou sendo feliz. Pra você. Mas se eu tô curtindo na balada, você chega e sempre estraga. Joga bebida na roupa da menina e no cabelo, tranca ela no banheiro, bebe todas na madrugada e diz que tá apaixonada. Coração não aguenta e eu entro no seu jogo. Com esse nosso amor bobo, só pode ser loucura. Juliano, cadê? Eu me passo de durão, mas com um beijo eu mudo. Eu já tentei me entregar pra outro alguém, só pode ser loucura, a gente briga em questão de segundos. Eu me passo de durão, mas com um beijo eu mudo. Eu já tentei me entregar pra outro alguém, mas quero só você. E quero só você.
essa é a nossa música de trabalho, quem quiser conferir. Segue os gorila. Obrigado! Mais palmas pro Vitor Henrique e Gabriel, galera. Aí. Juliano, pelo visto, é fã número 1, né? Eu tô ainda numa dúvida, cara. O Juliano me falou, eu não acredito nisso, cara. Falou que foi ele que fez o molho do cachorro quente. É verdade isso aí? Sério mesmo? Não foi tua mãe? Eu vou provar depois, cara. Vou comer uns 2, 3 ali, pra ver se, né? Quem de vocês é o compositor? Os dois trabalham na composição? Sim, na verdade, sim. A gente compõe também, mas essa música não é nossa. Ela é de um amigo nosso. Sim. Ele deu ela de presente pra nós e a gente gravou. Ah, legal. Isso aí. Gostaram, galera? Ah, vocês não vão responder, vocês vão ganhar não café parece da que manhã. gostaram, vai que... Daqui a pouquinho vai ter um coffee break, então. Fiquem acordados. Tá todo mundo dormindo ainda. Galera, então a gente vai abrir agora para a rodada de perguntas, tá? Ninguém nunca quer falar, né? Mas hoje vocês precisam perguntar, né? A gente tem aqui várias pessoas legais aqui que podem falar sobre o assunto. E então a gente faz assim, quem tem alguma pergunta, o Juliano vai passar aí com o microfone e se ninguém se acusar, ele vai escolher as pessoas para fazer pergunta. Então, se acusem, por favor. Vamos fazer aquela tática de sala de aula, que daí tipo tem 2, 3 indo, daí de repente quando tu olha dele, foi ele. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta e assim, vocês não precisam se acanhar, tá? Gurizada, depois perguntem, eu acho que é um espaço bem bacana. De que forma que a gente pode ver também a questão do comportamento, claro, obviamente, da tecnologia, principalmente redes sociais. Como que isso pode ajudar ou nos atrapalhar? Por exemplo, na questão de eu buscar um emprego. Eu preenchi esses dias uma plataforma lá, um Moodle de inteligência artificial, e conforme tu vai descrevendo características, coisas do gênero, ele vai te direcionando. De que forma que a tua rede social pode te ajudar ou pode te atrapalhar. E aí depois, quem quiser, levanta a mão, vamos passar aí. Bem de boa. Pode dizer, o meu primo pediu, tá? Não precisa ficar com vergonha. Juliano, só para fazer um relato do que tu falou agora, tem um caso bem interessante que aconteceu ano passado. Uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela conseguiu um estágio na NASA. Pensa, né? Que legal, conseguiu um estágio na NASA. Daí ela foi no Twitter e xingou, tipo, botou um palavrão lá, tipo, todo mundo, eu consegui um estágio na NASA, eu sou o máximo, e dele xingar, tipo, sou melhor, e muito xingamento. Daí uma pessoa botou assim no Twitter dela, cuidado com a sua linguagem. E ela xingou o cara, e botou ali, né, você também, eu tô na NASA, eu começo segunda. E daí ele colocou assim, mas eu sou o diretor da NASA. Adivinha quem não começou o estágio na NASA na segunda-feira? Deu ruim. Sim, deu exatamente. Ruim, né? Literalmente. A NASA não divulga o motivo, mas disse que ela não iniciaria o estágio. Ela recebeu, então, uma comunicação de que ela não seria mais estagiária na NASA, e ela perdeu uma oportunidade de ouro por um mau comportamento na rede social. Então, a gente tem que realmente, sim, pensar nisso. O que a gente fala? Porque quando nós éramos jovens, né, porque a gente não nasce velho, a gente passava vergonha localmente. Hoje a gente passa vergonha globalmente. Então, isso é muito importante a gente pensar. E vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem aqui pra gente. Então, pensa. A caminhada que eu tenho, a caminhada que a professora Ana tem, a caminhada que esses 2 jovens profissionais têm, e que a gente pode dar dicas para vocês, o que fazer, o que não fazer. Então, aproveitem esse momento e não se sintam envergonhados. Podem pedir qualquer coisa. Desde, as máquinas vão dominar o mundo, ou como eu melhoro o meu currículo no LinkedIn. Tá? Então, aproveitem. É muito bom.
Vamos ver quem que usa LinkedIn da gurizada. Levanta a mão, quem que usa o LinkedIn? Vixe! Ferveu Quem pro não suco. sabe o que é LinkedIn? Tem Prof. alguém que não sabe o que é LinkedIn? Muito bem. LinkedIn, gente, é uma rede social exclusiva ou específica da vida profissional. Então, é onde a gente coloca informações a respeito das nossas aspirações, da nossa carreira, daquilo que a gente quer. E as empresas vão buscar perfis, vão procurar pessoas profissionais a partir do LinkedIn. Então, é bem importante ter um currículo atrativo no LinkedIn, né? Ter informações atrativas. Mas, complementando isso que a Sheila falou, e acho que isso às vezes a gente não se liga, né? Quem nunca, quando ouviu falar de alguém, foi lá no Face, no Insta dessa pessoa para dar uma pesquisada, saber um pouquinho da vida, né? Mais stalkeada, né? Eu ia dizer isso. Quem nunca? Bom, gente, as empresas também fazem isso, né? As empresas também vão dar uma olhada em como é que as pessoas estão se colocando na rede social. Quem são essas pessoas? Saber um pouquinho mais. Então, muitas agências de recrutamento têm como ferramenta a busca do perfil pessoal, não é o perfil profissional, é o perfil pessoal. E aí, muitas vezes, vem aquela questão assim, tá, mas é a minha vida. Eu não posso colocar o que eu penso, eu não posso colocar as minhas questões. Pode, o perfil é público, né? E pode colocar o que quiser, mas tem que saber que isso tem consequência. Então, se eu não estou me importando com a consequência, tá ok, pode colocar o que quiser. Agora, se eu quero também transmitir uma imagem de alguém coerente, profissional, enfim, eu também tenho que cuidar o que eu coloco mesmo na minha página pessoal. Tá? Meninos, vocês querem complementar? Eu acho que isso é um ponto legal de falar da rede social também, que nesse âmbito, né, que a gente vive uma era de dados, né? Então, tudo que a gente coloca ali, ela pode ser usada para diversas coisas pelas empresas, né? Tem um outro ponto também que, que a professora falou, como é que eu me expresso na rede social? Eu acho que é muito importante. Não é o que eu coloco, mas como eu coloco, que às vezes pode acabar sendo ofensivo de uma maneira. É o caso do Twitter. Ele podia comemorar que ele foi para a NASA, mas a forma que ele comemorou foi a correta. Né? Então, eu acho que é importante como se portar. Né? Eu poder expressar minha opinião de uma maneira que eu não ofenda ninguém é super válido, porque é para isso que existe a internet e ela é pública por causa disso, democrática. É só como eu me expresso para não ocorrer esse tipo de coisa. Né? Eu só brigo no Facebook. Cara, o Facebook para mim é terrível, assim. Mas eu acho muito importante isso. Não, falou mal do Inter, falou mal do Dragon Ball, eu vou para cima. Assim. Textão. Sem comentários, né, Lucas? Deixa o Inter, esquece. Mas, enfim, eu acho super legal. Eu acho que todo mundo leva para a rede social o comportamento que tem no dia. Pessoal, a gente sabe que vocês têm bastante perguntas, a gente já vai passar o microfone. Vamos deixar só ele terminar. Acho que todo mundo leva para a rede social um pouco do comportamento que tem no dia a dia. Isso, como já foi dito aqui, é visto sim por empresas, é visto por outras pessoas, e aí tu cria a tua imagem, enfim, social ali. Dentro disso, eu acho muito importante o compartilhamento de conteúdo e o que tu vai escrever ali, porque saiu um dado que 80% de quem usa a rede social não produz conteúdo. Então, são pouquíssimas pessoas que produzem. Então, tipo, qualquer conteúdo que tu compartilha ou que tu vai produzir, tem que dar uma atenção sim, porque isso vai ser a imagem de vocês daqui a pouco. E a dica, façam o LinkedIn, é muito importante para jovens. Tem muitas empresas grandes, sem citar nomes, assim, que estão de olho no LinkedIn e que estão sim utilizando para cada vez mais estar selecionando ali para estar trazendo para os projetos. Muito bem, alguém tem uma pergunta? Bom dia. Minha pergunta é para o Rodrigo, né? Isso. Como vocês... Enfim, como vocês sabem o que o público espera quando vocês estão... Tu trabalha com a Melissa, né? Exatamente. Algo assim do tipo. E como você sabe o que o público está esperando da marca, enfim, a partir do momento que vocês estão criando os calçados? Existe um setor específico que pensa exatamente isso. Né? Eles trabalham lendo coleção por coleção que é lançada e a partir disso eles veem o que deu certo, o que deu errado e pensam uma nova coleção. O processo criativo deles, mês a mês, é criado novos modelos e escolhido e guardado.
para depois, quando se cria um conceito, escolherem o que vai para cada coleção, né? Então, esse processo criativo deles é basicamente isso, né? Então, eles têm um grande banco de inspirações e eles tentam entregar para o público, dentro de um contexto de coleção, de marca, o que eles acham que vai se enquadrar com cada tipo de público, né? Desde os mais bets, que eles chamam, que é um público mais hype, que é um público mais diferentão, vamos dizer assim, até um público mais tradicional, né? Então eles tentam mesclar dessa forma a entrega do produto. E vocês acham que, assim, as redes sociais, por exemplo, eu acompanho bastante o Instagram da Melissa, né? Vocês acham que as redes sociais ajudam nisso, enfim, a saber o que o público está esperando da marca? Exatamente, né? Como eu disse antes, né? A rede social gera muito dado. Ela já por exemplo, como Melissa marca, é captado muito dado do Instagram para saber o que fazer e como comunicar, né? Então, cada like que vocês dão, cada interação que vocês dão com o Instagram, isso gera um dado para nós, para entender como a gente vai comunicar e como vai fazer o produto, né? Então, ele é muito importante. A rede social é um ponto importante para isso, porque é uma comunicação direta com o público. Quando a gente lança um produto e tem uma repercussão ruim, a gente sabe os motivos através da rede social. Qual é teu nome primeiro? Bom dia, meu nome é Thiago. A minha pergunta, ela não é direcionada para um de vocês, quem fica à vontade para responder, tá bom? Vocês tinham comentado agora sobre o LinkedIn e eu pensei aqui, as fotos das pessoas, no caso do Facebook, Instagram e tudo mais, vocês acreditam que ela afeta de como a empresa vê essas pessoas? Por exemplo, pegou o currículo dela no LinkedIn e vai dar uma olhada no Facebook. Você acha que isso pode mudar o direcionamento de ser contratado ou não? Eu, com certeza. Com certeza. E, já as imagens que tu utiliza nas redes sociais criam o teu perfil. Então, não adianta nada eu estar uma foto externa e gravata no LinkedIn e no meu Instagram ou no meu Facebook tá lá, descolado, camisa do Inter, latão de polar na mão e bem louco. Então, a utilização desse tipo de comunicação visual é super importante, assim, tu manter um padrão. Cara, se tu é publicitário, fique descolado. Se tu é advogado, pareça mais sério. Enfim, acho importante. Acho que é importante nesse sentido a gente pensar assim, se uma empresa se preocupa na forma como ela se posiciona em termos de mídias sociais, é como se cada um de nós também fosse uma empresa, a sua própria marca. Então, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente coloca e a forma como a gente se coloca, diz respeito de quem a gente é. E sim, te dou certeza que as empresas levam isso muito a sério. Isso direciona a contratação ou perda de oportunidade, com certeza. Então, eu só vou concluir aqui. Vocês acham isso justo? Porque, muito da minha visão, a pessoa tem o direito de ter a parte pessoal dela. Então, isso concluir se a pessoa vai ser contratada ou não, às vezes eu acredito que seja não legal. Acho que não é a única ferramenta, tá? Não é a única coisa que as empresas utilizam, mas utilizam. Justo ou não justo é a forma como a sociedade se coloca, né? Então, a gente quando olha alguém pela primeira vez, a gente também faz uma primeira impressão, a gente também faz um julgamento, né? Isso é um fenômeno psicológico. A gente olha para alguém pela primeira vez e monta todo um perfil dessa pessoa, até de coisas que a gente não tem informação suficiente para dizer se ela é ou não é. E na rede social a gente só tem aquela informação, a gente não tem outros dados, né? Então, acho que não é justo. Mas, enfim, é o mundo que a gente vive. E complementando, a gente tem que entender também o conceito de privacidade. O que vocês querem que as pessoas saibam? A partir do momento que tu coloca numa rede social, deixou de ser privado. Então, justo ou não, está ali para qualquer um ver. Então, essa imagem, vocês têm que cuidar. Assim como vocês cuidam da imagem quando vocês vão para o colégio. Vocês vão de pijama para a escola? Dá vontade, mas vocês não vão. A professora, imagina a professora chegando de pantufa e pijama para dar aula. Vocês iam gostar? Iam falar. Então, a mesma coisa. Então, a privacidade é o que a gente quer que os outros não vejam. Então, fotos que não vão mostrar o lado bom de vocês, não é interessante, nem para vocês, nem para a família, nem para os amigos e muito menos para o emprego. Então, a gente tem que pensar que não é só o empregador que vê, a família também vê as fotos e qualquer coisa não é só vocês que sofrem, a família sofre junto. Então, pensem nisso.
Eu só ia comentar que existe também uma outra variável, que é o tipo de empresa que tu quer alcançar para trabalhar, né? Tem empresas que vão dar mais importância e outras menos. Por exemplo, tu vai para dentro de uma indústria que é um pouco mais conservadora nessa questão, vai olhar muito para a imagem, né? Mas tu vai, por exemplo, para uma indústria criativa, que é a área onde eu tô. A gente não vai julgar uma pessoa tanto pelo Instagram dela se ela tiver com um latão de Polar enlouquecendo no jogo do Inter, né? Ou então esse julgamento não vai ser tão severo quanto dentro de um escritório de advocacia. Eu, como advogado, estar num jogo do Inter enlouquecendo com um latão é muito mais ruim do que para um design, por exemplo, né? Então eu acho que tem essa variável também para tu poder ser visto de uma maneira diferente, né? Primeiramente, bom dia. Meu nome é Max. A minha pergunta é sobre o encontro da vocação e a maneira que, tipo, muitos jovens têm a dificuldade de descobrir o que querem fazer na faculdade. E eu pergunto, qual é a maneira mais fácil de descobrir o que você quer fazer ou a sua vocação? Gente, eu vou antecipar a resposta e depois abro para vocês, porque essa é bem a minha área, tá? Então, assim, antigamente a gente falava de orientação vocacional, né? O que a vocação nos diz? Parece que a gente tem um único caminho na vida, assim, que alguém elegeu aquele caminho e que aquela é a única direção que a gente pode tomar. Hoje, quando nós falamos de carreira, a gente usa a questão da escolha profissional ou a escolha de carreira, que não é necessariamente uma vocação. Por quê? Porque dentro das nossas habilidades, dentro das nossas competências, a gente pode fazer uma série de coisas bem feitas e não uma única carreira. Então, como é que a gente escolhe isso? Ou quais são os caminhos que facilitam um pouco essa escolha? A primeira dica que eu dou para vocês é pensar no que vocês gostam. O que eu gosto de fazer, no que eu me sinto bem, em que atividades, e não profissões, em que atividades eu me sinto bem. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de estar com um público grande. Bom, então talvez se eu gosto de tudo isso, eu não vou procurar profissões onde eu vou trabalhar sozinha, né? Ou eu não gosto de pessoas, eu não gosto de me relacionar, talvez eu não vá procurar profissões onde eu tenha que estar com o público o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tentar descobrir o que a gente gosta, né? No que a gente é feliz, no que a gente se motiva. Depois disso, a gente fala de uma fase de exploração. Bom, então, já que eu descobri o que eu gosto, que profissões se aproximam disso que eu gosto? Né? Que profissões têm a ver com essas minhas habilidades? Para depois começar a filtrar um pouco essas escolhas. E lembrando que elas não precisam ser uma escolha para a vida inteira. Elas não têm que ser essa ideia de, bom, eu só vou ser feliz se eu fizer isso, né? Porque dentro de habilidades, dentro de competências, a gente pode fazer uma série de coisas e se dar bem em várias delas. Para tirar um pouco desse peso, né, da escolha vocacional, e aquilo tem que ser para sempre, e eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida. Não sei se te ajudei. Ajudou. E, tipo, na área que eu mais me identifico, né, que é a tecnologia da informação, entra várias áreas como o marketing digital também, e é uma coisa que eu pretendo trabalhar, que eu gosto mesmo, e eu pretendo trabalhar por o resto da minha vida. Que bom, agora eu vou passar para os... A Zágalo veio. Eu posso dar só uma complementada? Qual é o teu nome, o rapaz que estava falando? Como é que é o teu nome, Max. mano? Cara, uma coisa, tipo, eu sempre fui muito perdido nas coisas que eu gostaria de fazer, assim, porque eu nunca me encaixava em nada, porque, enfim, por todas as coisas que eu achava que eu era bom, os locais que eu tava não me favoreciam muito. Uma coisa que me ajudou muito, se vocês jogarem no Google, depois, assim, múltiplas inteligências, que o ser humano é dividido em 9 tipos de inteligência, então tem a inteligência musical, tem a inteligência de comunicação, enfim. E eu acho muito legal que é um material que, tipo, me fez muito bem, que eu entendi onde eu era bom e direcionei minha carreira e as coisas que eu gosto para onde realmente elas vão ser úteis e eu vou conseguir ganhar uma graninha com isso. Então. Boa. Obrigado. E também tem, tipo, a professora de geografia da minha escola, né? Ela fez o mesmo teste das 9 inteligências, né? E eu vi mais ou menos no que eu sou bom, né? E também legal. Interagir com as pessoas é, na verdade, o ponto principal, né? Que eu falo demais. Bom, isso é bom, isso é bom.
Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você, Fico falando com as paredes até o anoitecer. Vamos lá, quero ver as palmas. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, 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 Menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, vem me entorpecer, entorpecer, Menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Palmas, pessoal. Obrigado. Já estamos quase chegando na reta final. Não vão embora porque daqui a pouco tem café, senão vocês vão ficar sem cachorro quente ali. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, as meninas ali perguntaram, mas elas acabaram indo embora. Elas foram no banheiro, tá todo mundo indo. Elas foram no banheiro, elas falaram assim: ai, Vitor Henrique e Gabriel são muito lindos. E ficaram vermelhos e foram embora. Eita! Elas queriam saber se... Quando que vocês vão lançar o próximo clipe? Se vai ter algum novo vídeo aí? Bom, agora a gente está em processo de produção. A gente já está vendo para produzir a nossa próxima música. E lá por novembro, dezembro, a gente já lança a próxima. Então é isso aí. Isso aí, como essa última foi bem recente, né? Faz um mês. Hoje, inclusive, ela é lançada nas rádios. Daí. Então a galera que quiser pedir nas rádios... Vai ter o lançamento em todo o Rio Grande do Sul, aqui a gente vai, qualquer rádio que tem por aí, só pedir que vai estar tocando nossa música. Gabriel Marquito, tá pensando em alguma coisa do tipo de lançar uma música? O que tu pretende para tua carreira esse ano ou ano que vem, Gabriel? Fala, menino. E2, tá aberto aí? Bom, eu já componho também, tenho músicas, inclusive, autorais. Na área da educação, eu tenho o hino do Estadual Farroupilha, aos 90 anos. Agora, em 2019, eu abracei, junto com o Colégio Olga Ramos Brentano, o hino dos 15 anos também, nessa parte da educação. Esse ano, eu comecei a cantar mais em bares e restaurantes. Nós estamos com uma proposta agora de montar um conjunto. Também iremos tocar na Semana Farroupilha. Então, agora estou me focando mais na música gaúcha.
Tenho músicas autorais e quem sabe um dia posso até fazer um trabalho. Mas por enquanto é em sigilo, em off. Isso aí. Mais alguma pergunta, galera? Vamos lá. Pergunta para o Vitor Henrique Gabriel, para a psicóloga, para alguém. Ih, estão acanhando. Vai, Juliano. Vamos perguntar? Pessoal, antes só de perguntar, eu quero deixar um recadinho. Tudo isso que eu falei dessas atividades, eu gostaria que todo mundo que tem rede social sigam as redes da prefeitura, tá? O Insta, o Face, que ali vocês vão pegar boa parte dessas informações, inclusive dessa do curso de gestão de finanças pessoais, e aí depois, quando abrir o prazo de inscrição para o pré-ENEM, aí a gente vai divulgar bem certinho. Só foi um spoiler, mas tudo certo. Então, o que na verdade, eu fiz uma pergunta numa das audiências públicas do 2040, onde como professor era falado sobre indústria 4.0, mas no fim se focou na questão da tecnologia, que hoje muita gente tem a tecnologia, mas às vezes a gente tem um receio. Vamos pegar um caso, dá um celular para uma criança de 5 anos e dá um celular para uma pessoa de 60 anos. Qual que vai ser a diferença grotesca? A pessoa de 60 anos vai ter medo de tocar, de mexer no celular. Por quê? Vou estragar. A criança nem tem consciência e ela tem o quê? Coragem. Muitas vezes, a gente não consegue otimizar as coisas. Como, por exemplo, pagamento de conta. Muitas pessoas ainda frequentam a lotérica, mas hoje, com aplicativos de banco, tu não precisa nem sair da tua casa. Passa o QR Code, leitor. De que forma que a tecnologia pode ajudar essa gurizada a otimizar os estudos e quem sabe quem vai trabalhar com a área de empreendedorismo, de que forma que isso pode alavancar, de fato, usar a favor. O professor me deu uma resposta muito forte, que a gurizada precisava estudar mais. Mas eu queria ouvir de vocês, o que a tecnologia pode de fato contribuir e ajudar? A resposta que o professor deu está muito certa, que é estudar mais. Ninguém nasce sabendo. Então, a primeira coisa é que a gente precisa repetir. Então, nós aprendemos muito por repetição. E existe uma diferença também entre usuário de tecnologia e desenvolvedor de tecnologia. O usuário de tecnologia somos todos nós. Então, independente da idade, se criança, jovem, adulto ou um pouquinho mais jovem, todos nós somos usuários. E como a gente faz uso é o que a gente estava conversando até agora. Mas depois disso nós temos o lado de a tecnologia, a informática como profissão. O que é a informática como profissão? Pode ser desenvolvendo conteúdo de marketing, como nós temos os guris aqui. Pode ser desenvolvendo plataformas, porque o Facebook, o Instagram não nasceu do nada. Alguém pensou, e ela é uma ferramenta computacional. A gente enxerga como uma rede social, mas é uma ferramenta computacional, que alguém pensou e alguém desenvolveu. Então, nada brota do nada. Tudo que existe vem do estudo, do esforço, da concepção de alguém para resolver um problema ou não. Se é ou não um problema nós nos relacionarmos, nunca foi, porque mesmo antes das tecnologias a gente conversava, sabia da vida dos outros, nos encontrávamos, as festinhas aconteciam. Hoje o que acontece é tudo mais fácil, e ao mesmo tempo que é mais fácil, que nos ajuda, também nos angustia. Porque se vocês forem pesquisar por um assunto, vocês imaginam que vocês vão conseguir ler tudo sobre aquele assunto? E isso pode afligir. Então, quantas vezes a gente tem 300 conversas paralelas, estamos aqui junto, e em vez de a pessoa prestar atenção em mim, está prestando atenção em 300 outras pessoas que estão fora. Então, isso também a gente tem que mediar. E como potencializar isso? Existe um momento que eu posso usar o celular como fonte de estudo, porque existem inúmeros aplicativos que vão contribuir para a vida de vocês. Mas se a cada 2 minutos, em vez de eu estudar, eu estar respondendo uma mensagem ou curtindo alguma coisa, isso já não é efetivo do ponto de vista cognitivo. Porque a gente precisa de um mínimo de atenção. Então, normalmente se diz que a gente se dedica a alguma tarefa 25 minutos, faz 5 de intervalo e volta essa tarefa.
Então, a gente não pode ficar também muito tempo preso na mesma tarefa, mas também não pode ficar um tempo muito curto que não progride, que não avança. Então, tudo vem do bom senso. A palavra que é bom senso e estudo. O que eu quero? Eu quero ser um usuário, eu quero ser um desenvolvedor. Eu quero me entender o mundo melhor, eu quero refletir sobre o que eu estou fazendo, ou não refletir tá bom para mim, não pensar tá bom. Então, é isso que eu entendo que a tecnologia vai ajudar vocês na vida de vocês. Assim, tendo bom senso. Bom, então, o que eu queria perguntar é sobre o que vocês acham dos jogos online hoje interferirem na pessoa, como aconteceu, um exemplo, há uns meses atrás na escola em São Paulo, de ter aquele ataque. Então, eu não entendo o jogo como um fator único e responsável. Quantos de vocês aqui jogam e, por exemplo, eu jogo FIFA Soccer e não jogo futebol? O videogame, ele, assim como uma mídia social, assim como a fala de uma pessoa, assim como N motivos pode influenciar. Então, botar a culpa no jogo é muito simplista. O jogo pode ser um dos fatores, mas não o fator. Então, não é a única coisa que vai fazer com que tu tome uma decisão. O teu contexto, a tua carga psicológica, como tu resolve os teus problemas, tudo isso influencia na tua personalidade e nas tuas ações. Então, eu não vejo o jogo como algo assim principal em relação a uma atitude de violência. A atitude de violência pode ser gerada por N outras coisas. Então, eu não sou eu gosto de jogar o FIFA Soccer, gosto mesmo, mas eu não sou jogadora de futebol, eu não sei jogar futebol. Não é o videogame. Hoje, no âmbito da psicologia, a gente não tem comprovação científica dessa relação, tá? A gente não tem estudos suficientes para dizer que o jogo desencadeia um comportamento agressivo. Então, no caso do crime lá em Suzano, a gente poderia observar outras condições desses jovens que não o fato deles jogarem videogame, como, por exemplo, ficarem muito reclusos, terem poucos amigos, não interagirem socialmente de uma maneira adequada, do que necessariamente eles jogarem um jogo específico de videogame. Então, hoje, essa relação, talvez daqui 5, 10 anos, com estudos mais aprofundados, a gente vai chegar à conclusão que sim, que existe uma relação. Mas hoje, dentro do aspecto científico, né, de estudo do comportamento humano, essa relação da violência com o videogame, ela não existe, ela não foi comprovada. Voltando para o assunto de depressão, ansiedade e suicídio, o Brasil está em 5º lugar no índice de ansiedade. Tu acha que atualmente as mídias sociais elas contribuem bastante para esses índices subirem? Isso sim, a gente tem comprovação científica, né? Sim, as redes sociais, não as redes sociais, porque de novo não é o vilão, a tecnologia não é a vilã, né? Mas isso sim, o fato das pessoas trocarem relações humanas pessoais por relações por meio da tecnologia, ou espelharem a sua própria vida na vida dos outros, daquilo que é postado, e a gente olhar para a nossa vida e dizer, poxa, eu não tenho esse carro, eu não faço essa viagem, eu não tenho tantos amigos, e isso sim pode gerar ansiedade, né? Isso sim pode aumentar a ansiedade. Então, isso a gente tem rastreado muito essa questão em relação à depressão, ansiedade e até ideação suicida de pessoas que acabam ficando mais reclusas, que não conseguem interagir socialmente, que tentam solucionar os seus problemas por meio das redes sociais. Bom dia, meu nome é Júnior e primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui disponibilizando seu tempo para nos responder. E, posteriormente a isso, eu gostaria de saber, não é uma pergunta direta, mas para todos, a opinião de vocês sobre o excesso de informação gerada pela internet e pelas redes sociais. Elas estão nos afastando do conhecimento ou estão nos aproximando? Cara,
sensacional essa pergunta, porque envolve, é muito complexa para estar respondendo assim num tweet. Mas do que eu vejo, a humanidade ela evoluiu sempre quando começou a se comunicar melhor. Ou por carta, ou quando começou a conseguir editar livros, e foi mudando com o tempo. A gente escrevia em tábua de barro, depois começou a escrever em papiro, e depois passou para livros. Entender que a mecânica da evolução da comunicação, ela é natural, eu acho que é super importante. A internet tem muita coisa boa. Somos nós que estamos nos condicionando a consumir o conteúdo ruim. Então, assim, principalmente para jovens, rede social. Cara, eu estou desenvolvendo uma plataforma junto com uma menina do Piauí que eu conheci na internet. Tipo, que ela trabalha com fisioterapia, ela tinha um grande problema de acompanhar os pacientes dela. Então, a gente está desenvolvendo... Eu não conheço ela pessoalmente, mas através da internet a gente trocou conhecimentos e está conseguindo tocar um trabalho bem legal. Tem um livro muito bom que fala exatamente disso, assim, tipo, até onde a gente está deixando de gerar boas ideias e até onde a internet talvez está nos atrapalhando. Porque ainda, no meu ponto de vista, tipo, a gente fala muito de livros, mas a gente ainda tem uma grande parcela da população que é analfabeta. Então, um vídeo no YouTube ajuda muito, assim, a pessoa ainda. Eu entendo que a leitura é contemplativa, mas também a gente pode consumir, sim, conteúdos que venham nos ajudar de outras formas, ou um podcast que tu coloca os fones de ouvido enquanto faz outra atividade, mas acho que tem que se ponderar. É muito legal ler, é muito legal assistir um vídeo no YouTube, tem que consumir conhecimento de tudo que é lado. A resposta eu diria que é sim e não. Então, sim, ela nos aproxima do conhecimento e também não, nos afasta. Porque o processo de publicação antes da internet era um processo muito demorado. Então, o que tinha todo um rigor científico, acadêmico, era uma coisa assim muito mais demorada e difícil, né? Até a questão do difícil de acesso em tempo e em valor econômico. Hoje, a internet democratizou o acesso, mas também democratizou o que cada um pode colocar. Então, aquele rigor científico não existe mais. O rigor parte do leitor. E, às vezes, o leitor não tem o conhecimento necessário para fazer o julgamento de que aquilo não é um conteúdo bom. Então, ao mesmo tempo que é bom todo mundo ter acesso, todo mundo poder ler, todo mundo conhecer, seja lendo, seja um tutorial no YouTube, enfim, não importa a maneira de leitura, porque a leitura não é só a leitura textual, né? Nós temos N leituras, então não importa qual a forma de leitura. A única coisa ruim é a falta de rigor e de critério. E esse rigor e critério tem que partir de nós. Quando nós vamos ler, quantos de vocês checam se aquela manchete que vocês estão lendo ela é verdade e se ela não foi tirada de um contexto? Ela está num contexto maior, tira uma partezinha e parece uma coisa que é horrível. Então, esse tipo de critério que antes era da editora, da revista científica, agora não é mais domínio deles. Esse critério de julgamento é nosso. E nós não somos, ainda bem, não sabemos tudo, não somos senhor da razão e, às vezes, em muitas coisas, falta o conhecimento técnico, científico para a gente fazer essa avaliação e as fake news se disseminam. Então, é nesse sentido que eu enxergo o sim e o não para a tua resposta. Eu concordo com a Sheila, é isso aí mesmo, facilita muito porque a gente tem acesso a conteúdos que antigamente, para ter esse tipo de acesso, a gente precisava sair de casa, ir para a biblioteca, pegar a revista científica, procurar o artigo, para daí poder ler e ter acesso àquilo. Hoje, esses mesmos artigos que estão em cópia física, eles estão digitais, disponíveis para qualquer um. No entanto, eu preciso ler e estudar esse artigo, e às vezes é mais fácil eu compartilhar na área do comportamento humano, isso é muito... acontece muito. É mais fácil eu compartilhar aquele post que eu li na internet do amigo que disse que a pessoa se comporta A, B ou C por causa disso ou daquilo, do que eu ir buscar essa informação científica, de pesquisa, né, de conteúdo mesmo verdadeiro. Então, ela aproxima muito, porque a gente tem acesso a uma infinidade de materiais que antigamente não se tinha, mas ela nos afasta do conhecimento no momento que a gente se satisfaz com aquele conhecimento que é raso, com aquilo que foi postado de uma maneira inconsequente, muitas vezes. Acho que por isso que é importante sempre aplicar o filtro, né? Tudo que tu tá lendo, tu tem que aplicar um filtro.
né? Então, porque senão tu vai ficar sempre restrito a acreditar no que tu está vendo no primeiro momento. Porque falando em conteúdo, hoje a internet tem mais conteúdo do que é possível a humanidade ler. Hoje, então, isso é um dado que a gente chegou nesse ponto. Então, cada vez mais a gente vai ter mais conteúdo na internet, porque é simplesmente, para mim, gerar um conteúdo. Eu criar um site que eu não pago nada, escrever alguma coisa e vai estar lá. Qualquer um pode acessar para ler. Então, eu acho que é muito importante se criar esse filtro, aprender a criar esse filtro para tu poder interpretar e sempre checar do que tu está vendo e do que tu vai reproduzir, né? Porque não é muitas vezes o que tu lê, mas o que tu reproduz. Esse é o ponto, eu acho que a internet traz isso. Em relação à depressão, com esses avanços tecnológicos que nós estamos tendo nos dias de hoje, é bem visível que o índice de depressão que atinge os jovens nos dias de hoje está bem maior do que anos atrás. E eu acho que é visível ver por conta do celular, por conta da internet. E por que isso aconteceu? Na verdade, o jovem ele não fica depressivo ou ele não desenvolve uma depressão porque ele usa a tecnologia. Não é isso, né? Que a gente tem que pensar é como ele tem se relacionado com as pessoas, com os familiares, com os amigos, né? Que tipo de relações tem se estabelecido. Então, se a gente for pensar numa mudança bem importante e simples, que todos vocês vivenciaram. Quando eu era criança, e pasmem, não faz tanto tempo assim, eu chegava em casa da escola, estava toda a minha família já reunida, nós jantávamos juntos, nós íamos para a sala assistir um programa, porque só tinha uma TV na casa, e aí a gente terminava a nossa noite juntos. Hoje, como é que a gente faz quando a gente chega em casa? Eu tenho um amigo que fala, cada um tem a sua toca, né? Cada um tem a sua toca, que tem o seu computador, a sua televisão, o seu smartphone, e não se relaciona mais. Então, isso é bom, é legal, porque aí cada um está fazendo o que está afim, mas, ao mesmo tempo, afasta as pessoas. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com os meus pais, daqui a pouco eu não coloco essa oportunidade para o meu filho. Porque a gente chega em casa, cada um está cheio de coisas para fazer, cheio de e-mails para responder, cheio de WhatsApp para continuar as relações que a gente desenvolveu lá na escola e a gente não está compartilhando momentos com a família, com os amigos. Então, a depressão está muito mais relacionada com a forma como a gente interage socialmente do que com o uso específico da tecnologia. Senão a gente coloca a culpa no smartphone e aí seria simples, a gente tira o smartphone da vida das pessoas e a depressão estaria curada. E não é isso que acontece, né? A gente precisa reestabelecer alguns vínculos quando a pessoa está com depressão. E isso são vínculos que ela perdeu ao longo de alguns anos. Às vezes não é uma situação específica e momentânea. É um fenômeno muito mais complexo. Como a tecnologia, as redes sociais estão deixando as pessoas mais visíveis, para muita gente. Ou seja, a tecnologia está fazendo com que as pessoas se sintam mais sozinhas, apesar de estar rodeadas de muitas. Às vezes, nem sempre aquilo que ela recebe por meio da rede social, por meio da sua interação social, é uma relação genuína, é um contato específico e que fortalece esse vínculo, né? Porque é como alguém falou antes, assim, a rede social ela aceita tudo, eu posso colocar o que eu quiser lá. E como a gente poderia fazer, porque tem gente que fica presa a uma rede social, o que a pessoa teria que fazer para se afastar um pouco? Porque a gente troca muitos momentos de conversar pessoalmente por conversar numa rede social e esquece que tu tem uma vida aqui fora. Tu se preocupa só com o que tu tem no Instagram ou no Facebook ou ali. O que as pessoas têm que fazer para meio que tirar esse vício que algumas têm? Existem alguns movimentos, e aí, de novo, não é só em relação à tecnologia, mas que as pessoas vêm buscando, por exemplo, de mindfulness, né? Que é viver o presente, viver o aqui e agora. Se eu estou jantando com meu marido, eu estou com ele naquele momento, é o aqui e agora. Se eu estou conversando com meu amigo, é com ele naquele momento. Eu não estou conversando com ele respondendo o WhatsApp de outra pessoa, eu não estou conversando com ele vendo a postagem de outras pessoas. Então, esse movimento da gente conseguir se voltar mais para o momento que a gente está vivendo, né? Eu estou aqui nesse bate-papo com um monte de gente, vamos tentar escutar, vamos tentar interagir, é viver o momento presente, né? E isso tem sido bastante falado e bastante disseminado em várias situações. A ansiedade, por exemplo, por que muitas vezes a gente come mais do que deveria? Porque a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está comendo. A gente está comendo, está respondendo coisa né? Então, assim, se a gente parar e pensar e viver aquele momento, eu acho que a gente consegue deixar um pouco de lado
esse exagero, né, da relação com a tecnologia.